a tatuagem, ela atrai o demônio para dentro de casa, atrai o demônio para a vida da pessoa que a utiliza? Qual que é o contexto da tatuagem hoje? O demônio utiliza dela na sociedade? É errado, sempre é errado fazer tatuagem? São perguntas muito importantes e que nós trataremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Por que é que os exorcistas recomendam que as pessoas não façam tatuagem? Não é mesmo que seja de flor, de motivos assim aparentemente inocentes, de si inocentes, por que que os exorcistas recomendam que isso não seja feito? E de outro lado, por que que pessoas ligadas ao satanismo querem a expansão da tatuagem? Por exemplo, o fundador da Igreja de Satanás nos Estados Unidos, recente, ele publicou num livro dele chamado Modern Primitives, dizendo o seguinte: atrás de cada tatuagem, não importa o motivo, está Satanás, e é a vontade deste que as tatuagens se multipliquem. Por que que é isso? A gente não pode simplificar o assunto, e por isso eu queria tratá-lo dele com calma hoje, sobre vários aspectos. E eu queria pedir que, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa ao final do vídeo, por favor, coloque, e com muito prazer, aquilo que eu puder, eu responderei nos vídeos em seguida, porque de fato é um assunto complexo, não é tão simples assim. Por que que, quer dizer, é intrinsecamente mal fazer tatuagem? Parece que não, porque a gente vê, por exemplo, alguns cristãos no Oriente Médio que durante muito tempo faziam uma espécie de tatuagem de cruz como sinal de que eles eram cristãos no meio das perseguições, para marcar ali indelevelmente, se eles fossem presos, etc., que eles estavam morrendo por amor à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, parece que de si fazer uma tatuagem de si mesmo não é o problema seria o motivo, o desenho que é feito. Acontece que a tatuagem no contexto atual, no Ocidente, ela tomou um significado bastante diferente de ser simplesmente um desenho no corpo. E esse significado, para a gente entender, a gente tem que ir lá para lá da Austrália, na Polinésia, aquelas ilhas para lá da Austrália, que é o primeiro registro que se tem, de tatuagens no sentido que tem hoje em dia. Bom, e essas tatuagens eram feitas como um ritual, e o nome vem de lá, o nome tattoo, que é o nome em inglês, que em português deu tatuagem. Esse nome significa uma marca na pele, tat, e tu quer dizer um espírito. Então é uma marca na pele que atrai um espírito, ou que está ligada à proteção, ou enfim, de um espírito. E eram rituais pagãos, rituais satânicos. São Paulo, o apóstolo, ele explica isso. Todos os deuses dos pagãos são demônios. Por isso que o evangelho, a boa nova de nosso Senhor, que vem libertar os povos, inclusive do paganismo, e trazê-los o culto ao único Deus verdadeiro. Bom, mas isso dito, então, a origem da palavra está ligado já a um ritual, certo? Um ritual esotérico, um ritual pagão, e significa o carimbo, o sinal de um espírito, que São Paulo diz, segundo São Paulo apóstolo, é o próprio demônio nesses rituais, e que ligavam a pessoa àquele espírito. Bom, esse é o sentido mais originário. Mas em muitas tribos pagãs, por todo o mundo, se fazia tatuagem mais ou menos com o mesmo significado. E foi o cristianismo, quando veio, por exemplo, o imperador Carlos Magno, na Europa, foi quem proibiu o uso de tatuagem, para acabar com esses restos de paganismo que havia ainda por ali. Bom, e depois, lá pelo século XVII e depois, o que aconteceu? Os marinheiros que iam lá para a Polinésia, para lá da Austrália, alguns deles voltavam tendo no próprio corpo sinais semelhantes ao que eles tinham visto na Polinésia. E com isso eles trouxeram para os portos, e do porto se espalhou por certas regiões da sociedade. Mas mesmo aí, quando a tatuagem voltou para o Ocidente, ela veio sempre com um significado ruim.
Então eram usados nos prostíbulos, nas prisões, né? Sempre em zonas da sociedade que eram conhecidas por serem zonas de pecado e zonas que não respeitavam a lei de Deus. Bom, então é nesse contexto que volta a tatuagem. E depois, mais recentemente, a tatuagem era utilizada pelo movimento da contracultura, o movimento hippie, como um sinal de revolução, como um sinal de revolta contra o sistema. Então é sempre nesse contexto, né, mais revolucionário da palavra, é que a tatuagem vem para o mundo ocidental atual. É nesse contexto. Então é um contexto, eu repito, primeiro, tem algo de ritual, tem algo de pecaminoso e tem algo de revolucionário. É nesse contexto que a tatuagem foi se espalhando em certas zonas da sociedade no Ocidente. E depois, aos poucos, aquilo que era exceção só de alguns grupos, começou aí a adentrar pela sociedade. Acontece que alguém vai dizer, bom, mas depois que adentrou pela sociedade, se transformou numa coisa comum, uma coisa corrente, uma coisa inocente, e portanto, se eu desenho, faço uma tatuagem de algo que não é diretamente satânico, não tem problema. Eu digo, vamos com calma, porque não é tão simples assim. Se a gente vai estudar, se a gente vai pesquisar os catálogos, né, de tatuagem, depois a cultura que está por detrás daqueles que de fato vão tatuar, a gente vê que os símbolos pagãos permanecem. A gente vê que a mistura de coisas sagradas com coisas profanas é enorme. Portanto, muitas vezes, quando tem ali, parece que tem a face de Jesus Cristo, né, ali tatuada, na verdade, vem com certos desenhos que têm significados pagãos e, portanto, que abrem a porta da pessoa, através do corpo, a porta da alma, também para a influência de Satanás, que está simbolizado ali. Assim como eu utilizar uma medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças atrai a presença dos anjos, que é um sacramental da Santa Igreja e é um sinal de Nossa Senhora, quando eu faço uma tatuagem, ainda que seja de uma coisa sagrada, misturada com essas coisas pagãs, o que acontece? Eu acho que estou acendendo uma vela para Deus e outra para rituais, que eu acho inocentes, mas na verdade eu estou acendendo duas velas para isso que tem um significado pagão, um significado esotérico. E muito frequentemente a tatuagem ela é uma coisa pequena por onde a pessoa aceita um certo rito que tem um sentido esotérico, achando que aquilo é inocente, mas depois, por se acostumar àquilo, ela abre a alma, ela tira aquela barreira que ela tinha com relação a coisas esotéricas, a coisas pagãs, e ela está próxima para colocar uma outra e uma outra e uma outra. É isso que a prática mostra. Então eu não sei se está claro, esse primeiro aspecto da tatuagem é a origem e o contexto esotérico, revolucionário e pecaminoso em que ela nasce. Eu não estou falando ainda de cada tatuagem necessariamente, estou falando o contexto em que ela ocorre. Por isso que a gente vai ver de longe até uma loja de tatuagem, com muita frequência a gente tem a impressão de estar entrando no lugar que tem algo de ritual. A gente vê o perfil, né, a grande parte das tatuagens, o estilo com o qual a maior parte das tatuagens é feita, os catálogos oficiais e mais famosos de tatuagem, a gente vê que eles estão ligados a rituais pagãos. Bom, e colocar algo nesse sentido indelével, porque é muito difícil tirar, né? Colocar aquilo na pele é um primeiro aspecto por onde a tatuagem, com muita frequência, muito mais do que a gente imagina, ela sim atrai a presença e a influência do demônio. Não sei se esse primeiro ponto está claro. Bom, um segundo ponto que a gente tem que considerar é o seguinte, por que a pessoa coloca a tatuagem. O senhor Atílio Faoro, um grande amigo do nosso canal, que me enviou, né, esse material aqui, parte desse material que eu estou utilizando, ele fez um vídeo em que ele cita um pouco mais a obra de um doutor, de um médico, sobre eu vou deixar o link para o vídeo dele, que vale a pena assistir,
Ele também fala da origem da palavra, né, tatuagem e tudo mais. Bom, mas ele diz o seguinte, segundo esse doutor, vou deixar aqui no link, recomendo o vídeo dele também, e diz o seguinte, que boa parte das pessoas, estatisticamente, certo, que buscam a tatuagem, eles buscam com um sentido que é o seguinte, a pessoa que quer aumentar a juventude, a pessoa que quer ter um certo contato com os mortos, né, colocar o nome de alguém que morreu, a pessoa que quer ter uma espécie de ligação mística com outro, por imprimir o nome da pessoa indelevelmente em sua pele, a pessoa quer adquirir uma certa força sobrenatural, ou a pessoa que quer pertencer a um certo grupo social. Bom, então, o segundo ponto da tatuagem é que, em boa parte dos casos, mesmo que a pessoa não coloque isso por escrito, a intenção com a qual ela vai fazer a tatuagem, com muita frequência, é uma intenção que está ligada justamente o primeiro aspecto da tatuagem, que é colocar no corpo algo que me liga a uma força misteriosa, a um espírito, né, ou uma energia. Bom, isso é algo que introduz a pessoa no erro do esoterismo, certo? Em todas as doutrinas esotéricas que são anticatólicas, nas doutrinas espíritas que são anticatólicas. Ou seja, não é que a pessoa se torna espírita ao fazer isso, não é isso. Ou se torna, não sei, entra no esoterismo, não é isso. Significa que a pessoa está abrindo a janela da alma para aceitar isso. Isso, portanto, é algo que também é perigoso. Bom, um outro aspecto ainda é que, com muita frequência, é um pecado contra a modéstia. Né? Com muita frequência, isso eu vi de um outro padre, que ele explica o seguinte, muitas vezes a pessoa coloca em partes do corpo que, no fundo, é para provocar a sensualidade em outros. Então, e o modo de mostrar, a pessoa coloca e faz a tatuagem em partes do corpo que, no fundo, não devia se ficar mostrando, né? Não se devia ficar mostrando. Bom, esse é um outro ponto. O outro ponto é o orgulho. A pessoa coloca para chamar a atenção sobre si, uma atenção que ela, de si, né? Atenção para uma coisa que não merece atenção. Então, por vaidade. Com muita frequência é isso também. Mas, muito mais do que isso, com frequência, eu não estou dizendo que necessariamente em 100% dos casos, mas hoje em dia, nesse contexto, em muitos casos, na maior parte dos casos talvez, na grandíssima maioria talvez dos casos, é um pecado contra a sabedoria. Como é que a pessoa vai colocar algo no corpo indelével, que ela não sabe se daqui um ano ela já não vai querer mais saber, e vai querer tirar e vai ser um problema. Não é um pecado contra a sabedoria a pessoa se escravizar à opinião alheia e, por causa de uma moda, ela ter o risco de colocar em si algo que atrai Satanás, que pode atrair pelo menos, né? Então, é um pecado contra a sabedoria com frequência. Eu não estou generalizando, todos são necessariamente, mas com muita frequência. Agora, os exorcistas, muitos exorcistas, eles alertam para o fato de que colocar a tatuagem, sim, é uma porta da alma, algumas vezes até para possessão. Eu vou amanhã falar a respeito de um vídeo, a respeito de um exorcismo. No vídeo de amanhã nós vamos relatar um exorcismo de um padre que a moça que ficou possessa através da tatuagem, que era uma tatuagem de rosas. Não tinha nenhuma figura demoníaca, aparentemente. Ele teve que exorcizar o lugar da tatuagem. Isso nós vamos ver amanhã. Eu apenas não queria esquecer, antes de ver o último aspecto, eu queria lembrar que ainda está disponível a campanha dos nossos voluntários. Você pode pedir gratuitamente pelo telefone que está na tela e na descrição, pedir o seu adesivo de São Miguel Arcanjo, pedindo que São Miguel proteja as nossas famílias, porque se essas coisas que atraem a presença do demônio vão aumentando e o esforço do demônio no mundo de hoje vai aumentando, nós devemos fazer o contrário, o combate espiritual através de tudo aquilo que esteja a nosso alcance. E os nossos voluntários fizeram essa campanha, já foram muitos adesivos distribuídos.
Várias pessoas já escreveram, muito contentes com o adesivo. Você pode colocar no carro, no quarto, na janela do quarto, enfim, como um símbolo da proteção de São Miguel, e já está bento por um sacerdote, portanto, um sacramental, né? Bom, e voltando à questão da tatuagem, a gente vê que todo esse contexto nos mostra como a tatuagem é algo que deve ser evitado. Então eu repito, alguém vai dizer, mas se for uma cruz e se for um símbolo religioso, eu digo, bom, em primeiro lugar, cuidado com todos esses aspectos. Será que não entra vaidade? Será que não entra orgulho? Será que não entra uma coisa que é contra a doutrina católica, que eu, ao imprimir ali de modo indelével, ou quase indelével, um símbolo ali, eu vou ter, por causa daquilo, uma relação mística a mais, ou uma experiência mística a mais? Será que não entra um sentido esotérico no desejo de fazer a tatuagem? Mesmo que for um motivo aparentemente cristão, aparentemente católico? Então é preciso ver isso com muito cuidado. Inclusive, segundo o exorcista que nós vamos ver amanhã, muitas vezes as tintas, enfim, os produtos químicos utilizados em muitos dessas lojas de tatuagem vêm de cerimoniais esotéricos. Porque faz parte da própria cultura da tatuagem isso. Então, em muitos lugares, segundo esse exorcista, isso acontece também. Eu não sei se estão claros esses pontos, claro que foi um resumo. Muito mais coisas se poderia tratar e eu aguardo, portanto, os comentários, as perguntas, para que eu possa tratar, na medida das minhas possibilidades, das dúvidas, das perguntas que forem colocadas nos comentários. Muito obrigado e nos vemos amanhã, se Deus quiser.